nome de Jesus, amém e amém. Abra a Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo de número 1, versículo também de número 1. E para começar a falar de relacionamentos, eu quero dizer para você que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Guarda isso no seu coração. Nós somos a média. Temos uma personalidade. E essa personalidade, ela pode ser mudada, depende com quem a gente anda. Às vezes, antes de conhecer Jesus, você se vestia de uma forma, você falava de uma forma, e hoje você tem que falar de forma diferente. Eu pude encontrar um amigo que está há alguns anos já preso, e ele teve a oportunidade agora de sair, de ter aquela saidinha que fala, né? Saidinha. E eu fui lá conversar com ele, enfim, e ele estava falando de forma diferente. Ele estava agindo de forma diferente. Eu estranhei um pouco. E ele também sabia disso. Ele falou, desculpa, porque, cara, eu estou convivendo no meio daquelas pessoas e agora eu estou acostumado a falar. E ele começou a falar algumas coisas. Eu falava assim para ele, o que significa isso? E ele falava outros que era tão simples. Eu falava, mas o que significa isso? Porque eu não estava entendendo muito bem a gíria. E ele não saiu daqui dessa forma. Ele saiu daqui, ele é uma pessoa tão culta aí. Hoje a personalidade dele mudou. Nós somos a média de 5 pessoas que nós convivemos com ela. E a pessoa que você anda, a pessoa que você tem relacionamento, vai dizer muito a respeito do futuro e o lugar aonde você vai chegar. Aquilo que você vai viver. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas que nós não conhecemos. Colocamos tantas pessoas nas nossas vidas, sem se importar de onde ela veio, para onde ela vai. E talvez esse relacionamento tenha feito com que a minha história seja comprometida. Eu me recordo, para introduzir a minha mensagem, de Jonas. Jonas pegou uma carona no barco, diante de uma desobediência de um lugar onde Deus havia pedido para ele fazer. Aqueles marinheiros que não tinham nada a ver, começaram a pagar o preço. E Jonas estava descansando lá na popa do barco, dormindo. Às vezes nós colocamos pessoas nas nossas vidas, nas nossas embarcações, na nossa jornada, que tem feito com que a nossa jornada seja comprometida. Eu me recordo dessa mensagem. E aqueles marinheiros começaram a jogar os seus tesouros para fora do barco. Eles começaram a tirar realmente aquilo que eles acharam que era um problema. E o problema estava lá. Era alguém que eles colocaram em suas viagens que eles não deveriam ter colocado. Foi alguém que eles decidiram de última hora, entra para dentro do barco, quando Jonas estava fugindo. Então, já no início dessa mensagem eu digo a você, não permita que qualquer pessoa entre na sua vida. Você pode sim pregar o evangelho e cumprir o ID de Jesus. Amém, gente? Você pode permitir sim e fazer aquilo que Jesus falou sobre amar pessoas. Agora, permitir que pessoas entrem e fiquem nas nossas vidas é uma outra história. Nem todo mundo sonha os teus sonhos. Nem todo mundo vai planejar ou vai te ajudar no momento de dor, no momento que você está sofrendo. E é por isso que em Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 1, o salmista nos dá um primeiro conselho. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, do zombador. Bem-aventurado, ser bem-sucedido em tudo que faz. Se você quer ser bem-sucedido em tudo que você faz, você precisa compreender que não dá para andar com qualquer pessoa. Você pode amar o pecador, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Agora, ser conivente com o pecado já é uma outra história. Paralisar no caminho e se deter no caminho de pessoas que não têm um compromisso com Deus, já é uma outra história. Nós precisamos realmente valorizar o que Deus faz por nós e de forma alguma negociar, seja com um amigo, seja até mesmo com um pai, uma mãe, mas negociar princípios de Deus. Porque de verdade, daqui a pouco o pai e a mãe vai morrer. Daqui a pouco essa pessoa que você tanto valoriza, talvez ela não vai estar mais perto de você.
E aí você abriu mão de princípios. Você abriu mão daquilo que poderia de fato servir com bênção na sua vida. Por coisas que são temporais. Por situações que não deveriam fazer parte. Por pessoas que não deveriam fazer parte. Eu não sei você, mas às vezes a gente se frustra tanto. Por permitir que pessoas entrem nas nossas vidas de qualquer jeito. Mas com o tempo nós vamos amadurecendo, com o tempo nós vamos tendo alguns critérios, e de verdade, não dá para colocar qualquer pessoa na nossa embarcação. Olha para o irmão que está do seu lado e diga a ele assim: não coloque qualquer pessoa na sua embarcação. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33, se você puder abrir comigo. A palavra do Senhor diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons. Então vamos lá, vamos ler de novo, está aqui. Não se engane. Eu gosto disso. Olha mais uma vez para o irmão que está do seu lado e fala assim: para de se enganar. Isso. Não se engane, as más amizades, as más companhias corrompem os bons costumes. E de verdade é exatamente isso. Se para se converter de verdade eu preciso renunciar pessoas, hábitos e lugares, quer dizer que nem todo mundo pode fazer parte da minha vida. Quer dizer que se eu tenho uma vida com Deus e me conectar com pessoas erradas, eu vou pagar um preço alto por isso. Porque realmente as más companhias começam a corromper os bons costumes. Talvez você era uma pessoa de oração, uma pessoa que buscava Deus, uma pessoa que tinha tudo para arrebentar, mas permitiu que a má companhia te influenciasse. É muito top que Jesus nos chamou para ser luz. Para ser luz em meio às trevas. Mas ao invés de contaminar e contagiar as pessoas com o amor de Deus, nós permitimos que pessoas lá de fora ditam e falam a forma que a gente deve ser. Ir para a igreja, por exemplo, num domingo como esse, para quem não compreende e entende, é loucura. Mas entenda, nem todo mundo está preparado para subir o monte com você. Nem todo mundo está preparado para subir o Moriá com você. A Bíblia fala o que sobre Abraão? Que ele caminhou, mas quando com os servos, e até um momento, mas chegou um momento, eles disseram: olha, fica aqui, não dá para a gente subir mais junto, porque agora só o negócio é eu e Isaac. Não dava, sabe por quê? Porque tem pessoas, eu falei sobre isso hoje aqui pela manhã, tem pessoas que nunca vão entender o quanto você sacrifica a Deus. Tem pessoas que olham para você e vê você sacrificando as coisas ao Senhor e falam: você é louco, como que pode ir para a igreja de novo? Hoje eu passei quase o dia todo na igreja. Aliás, vai desde quarta, quinta-feira que eu estou todo dia quase na igreja. Agora de verdade, o que eu quero de verdade é a presença de Deus. Porque se a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, eu decido e prefiro acreditar naquilo que a Bíblia diz. E eu creio que todas as coisas serão acrescentadas enquanto eu busco o reino de Deus e a sua justiça. Eu creio que Deus vai cuidar das minhas coisas enquanto eu estou cuidando da deles. Agora é o seguinte, eu não posso ser influenciado. O mundo fala quando a igreja se cala, nós temos dito isso. Sabe por que o mundo está falando a regra, é a forma que tem que ser? Porque você, como um cristão que tem a palavra da vida eterna e tem a palavra verdadeira, decidiu se calar. Somos coniventes com o erro, aceitamos tudo. Permitimos que, tá bom, tudo certo. Ei, você carrega uma luz e não adianta ficar debaixo do cesto. Deus te chama para sair. Uma luz, se ela está debaixo do cesto, nada serve. O Senhor te chamou para iluminar o mundo em trevas. O Senhor te chamou para iluminar o mundo que está perdido, para ser boca de Deus realmente para pessoas que precisam de socorro. E você tem a palavra de vida eterna no nome de Jesus. Agora não se engane. Não se engane. Pastor, não tem problema não. É só um rolezinho. É só uma voltinha. Pastor, olha, é só, tudo bem. Eu entendo. Deus também respeita a sua decisão. Agora, você precisa parar de se enganar. Achar que isso vai ser só uma voltinha. Achar que isso não tem nada a ver. Lugares, por exemplo, que não agrada a Deus. Lugares, a pergunta é, será que os lugares que você tem frequentado, será que Jesus frequentaria? Os lugares onde você tem decidido ir, será que Jesus iria?
Será que Jesus se sentiria bem? Pastor, Jesus até poderia ir porque Ele é Deus, mas na verdade todo esse ambiente tem contaminado o meu coração. E talvez Jesus iria nesse lugar para mudar a vida de pessoas, não para ser contaminado. Jesus iria para falar do amor dele, falar realmente do que Ele fez, do que Ele é. Agora, a grande pergunta é, você vai lá para quê? Não, pastor, mas nós temos que ter. Para de ficar fazendo a política da boa vizinhança com todo mundo e decida agradar aquele que te chamou, porque essa é a nossa missão. Nenhum soldado em batalha se embaraça com as coisas dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o chamou. E sabe quem te chamou? Foi Jesus. Sabe quem te chamou? Foi o próprio Deus. E você precisa parar de se enganar e entender: tem pessoas que precisam ser tiradas da sua vida. Existem pessoas que precisam ser eliminadas da sua vida. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu a glória de Deus. Algumas coisas na sua vida e algumas pessoas precisam morrer, mas não no sentido, às vezes, morrer de enterrar ela não. Mas morrer no sentimento: pessoa, eu preciso me separar, não dá mais para caminhar junto. Eu tenho um monte de amigos, um monte de pessoas que eu amo verdadeiramente, que eu me importo com elas, mas não dá para andar mais junto. Nós não falamos mais a mesma língua. Nós não tem mais compatibilidade, não tem mais liga. Eu preciso realmente pregar a palavra, mas em Salmos capítulo número 1, o salmista deixa muito claro: bem-aventurado que não se detém em caminho de pecadores. Bem-aventurado realmente que não senta em roda de escarnecedores. O que não faz proveito disso. Porque enquanto você tem talvez se preocupado em fazer a política da boa vizinhança, você está correndo um grande risco de perder a sua salvação. Salvação. Então elimine da sua vida todos os que precisam ser tirados no nome de Jesus Cristo. Relacionamento com pessoas certas podem te levar a uma vida extraordinária. Porém, relacionamentos com pessoas erradas pode te levar a uma grande destruição. Abra a Bíblia comigo no livro de 2 Reis, ainda falando sobre relacionamento. 2 Reis, capítulo de número 4. E nós vamos aprender um pouquinho de como é bom ter relacionamento com pessoas certas. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Quem está comigo, diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Certa mulher, viúva de um dos seus discípulos, de um dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me. O que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Diga comigo: um jarro de azeite. No versículo de número 3, então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite, quando que o azeite parou? Quando acabou a vasilha. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vai e vende o azeite e paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Falando de relacionamento, olha aqui para mim, se conecte com essa mensagem. O primeiro bom relacionamento que essa mulher tinha era com Deus. Porque quando ela chega ao profeta Eliseu, ela diz o seguinte: Senhor, o credor quer me levar tudo.
A pessoa que eu devo está realmente me pressionando para pagar. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. O senhor lembra do meu marido que faleceu? Ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus. Então, se você de fato quer viver milagres extraordinários, hoje é dia de você aprender que relacionamento de verdade você precisa ter com Deus, com Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ouvimos muito nessa pós-modernidade o seguinte: network. Network significa relacionamentos. Você precisa ter um bom network, você precisa ter um bom relacionamento. Mas de verdade, você pode ter relacionamento com o cara mais rico do mundo, mas se você não tiver relacionamento com Deus, de nada vale. Se você não tiver relacionamento com Deus, as coisas... Ezequias, um rei muito famoso, próspero no seu reinado, chegou o dia que ele adoeceu. O profeta foi até a casa dele e falou: Ezequias, é o seguinte, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Sabe como ele chegou diante de Deus? Ele chegou falando o seguinte: Senhor, eu fui fiel ao Senhor. Senhor, eu te honrei enquanto eu tinha vida. Não permita que eu morra agora. Ezequias tinha uma moral com Deus danada. Sabe o que o Senhor falou para ele? Eu acrescentarei mais 15 anos na sua vida para dar tempo de você arrumar as coisas. Sabe por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Josafá, diante da batalha, a multidão veio realmente para destruir. Ele olhou e ele falou: nós estamos perdidos, nós não vamos suportar, é muito grande a multidão que vem. Mas Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, e de verdade nas Tuas mãos há força e há poder. Só reconhece que nas mãos do Senhor há força e há poder. Só reconhece realmente que é necessário ficar com os olhos postos no Senhor quem tem relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus, qualquer luta é o fim. Quem não tem relacionamento com Deus não suporta tempestade. Quem não tem relacionamento com Deus não suporta luta. Quem não tem relacionamento com Deus não suporta dias difíceis. Sabe por quê? Porque é necessário. Foi Ele que te criou, foi Ele que te fez. É Ele que tem o controle de tudo. Quando os discípulos ficaram com medo, lá naquela tempestade, Jesus falou o seguinte: como é ainda que vocês têm tamanha fé, uma fé tão pequena? Que ainda não tinha um relacionamento ainda tão firme com o Senhor. Será que eu estou falando com pessoas que nessa noite desejam ter relacionamento sério com Deus? Relacionamento de verdade com o Senhor. Relacionamento que você é capaz de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, de fato, como o Rai contou testemunho, como o irmão contou, Deus, está tudo perdido, eu não sei o que fazer, vai estar o aluguel para pagar, como não vai fazer isso aí? Mas eu continuo acreditando e eu vou semear, porque eu tenho uma palavra de Deus, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. O que traz essa fé, o que traz essa coragem, se chama relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Essa mulher então fala isso a Eliseu, e Eliseu pergunta para a mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela fala: eu tenho apenas um jarro de azeite. Então Eliseu vai e peça emprestada jarras, vasilhas a todos os seus. Está aqui ou não? A todos os seus vizinhos. Não está aí não. No versículo de número 3, 4, versículo 3. Vá e pede emprestada vasilhas para os teus vizinhos. Quem não tem relacionamento com o vizinho está lascado. Eu lembro lá, lembra, Gel? Acabava óleo, eu gritava do muro quando eu morava em Araras: ô Gel, empresta óleo. Estava doente. Você pode me ajudar? Você pode me socorrer aqui, Gel? Estou doente. Ele pulava e dava um jeito. Primeiro dia que a gente se encontrou, deixa eu falar aqui uma história, não sei se você vai se lembrar disso. Primeira vez, eu trouxe o Gel de Araras para Conchal, eu morava do lado da casa dele. E aí a gente veio conversando e foi bom, sabe? Aquela conversa do primeiro encontro, o romance do primeiro encontro, eu, ele, a Lana, a Miriam, né? A gente não tinha Isabela ainda. E foi aquela coisa gostosa, e o Gel falou assim para mim: pastor, se o senhor precisar, o senhor pode contar comigo. Eu falei: tá bom. Eu fui guardar o carro na garagem, o carro não pegava. Eu falei: Gel, é verdade que se eu precisar eu posso contar? Ele falou: eu falei, então ajuda a empurrar o carro que o meu carro não pega mais. E foi nós dois empurrar o carro.
Aí tem uma descida lá, e eu peguei a descida, eu falei, Deus abençoe, vai dar certo. Daqui a pouco eu liguei e falei, viu, tem como você vir aqui, porque o carro não pegou. Não pegou, deu problema na bateria, eu vou ter que deixar o carro aqui, e não tem o que fazer. Aí ele foi lá me pegar, a gente subiu, eu falei, tem como você voltar lá de novo, porque eu esqueci a chave de casa dentro do carro. Vamos voltar lá pegar. Ele falou, vamos. Eu falei assim, tá vendo? E isso é relacionamento. A Bíblia diz que o profeta pediu para ela o seguinte, olha, vá às suas vizinhanças e comece a pedir alguns vasos, algumas jarras, para que o azeite possa ser colocado. Se hoje você realmente é uma pessoa ruim de relacionamento, uma pessoa que às vezes não gosta de ter relacionamento com ninguém, toma cuidado. Toma cuidado, porque é necessário ter relacionamento com pessoas boas. Pessoas ruins precisam ser tiradas, mas pessoas boas precisam estar do nosso lado. E a Bíblia diz então que essa mulher foi pegando os jarros, e o profeta deu uma ordem para ela, e o azeite começou a acontecer. Ela começou a ver azeites nas jarras, e de repente ela falou, eu quero mais vasilha. Os filhos falaram, acabou a vasilha. Então se acabou a vasilha, acabou o azeite. As vasilhas simbolizam o tanto de relacionamento que essa mulher tinha. Se ela tivesse apenas uma amizade, seria apenas um jarro de azeite, que duraria muito pouco, e ela não teria realmente depois para compartilhar. Tem pessoas que são tão egoístas, tão orgulhosas, que têm dificuldade em falar, olha, pode ser que um dia eu precise de você. Tome cuidado, sabe por quê? Porque eu ouço muito, talvez você já ouviu, que o mundo dá o quê, gente? Dá voltas. Talvez aquela pessoa que você fala, não quero nem que passe perto dela, talvez vai ser a pessoa que vai te estender a mão quando você mais precisar. Pessoas ruins de relacionamento correm um grande risco de viver realmente destruição, ruínas. Relacionamentos bons fazem com que você viva uma vida extraordinária. Relacionamentos ruins pode fazer com que você viva uma vida destruída. Imagina se essa mulher não tivesse relacionamento com ninguém. Ou se ela fosse uma pessoa que não quero saber de nada. Com toda certeza ela não viveria um dia de milagre na vida dela. E quem aqui deseja viver um dia de milagre, coisas extraordinárias no nome de Jesus? Então seja uma pessoa boa de relacionamento. Seja uma pessoa realmente que ame o próximo. Seja uma pessoa que consiga amar sem esperar nada em troca. Seja uma pessoa que primeiro tenha relacionamento com Deus, tenha relacionamento com pessoas. E eu tenho algumas perguntas para fazer para você, que eu marquei aqui também, para você refletir. Qual seria o número de vasilhas que você teria se você precisasse de uma ajuda? Qual seria a quantidade? Faz uma breve reflexão aí. Qual seria a quantidade? Se você precisasse de um socorro agora. Pastor, olha, realmente eu preciso rever o meu conceito sobre o que é amar pessoas, sobre o que é realmente fazer aquilo que agrada ao Senhor. Fazer aquilo que realmente tem a ver com o meu chamado. E também 2 Reis, capítulo 5, um pouquinho à frente, no versículo de número 12, nós vamos ver também, olha aqui, mais uma mensagem de bons relacionamentos. A história de Naamã. E antes de nós fazermos a leitura, eu quero que você lembre de Jesus lá no Getsemane. Lá no Getsemane, quando Jesus foi orar, ele levou uns discípulos até um lugar, depois ele falou assim, agora mais só os três, Pedro, Tiago e João, vão um pouquinho mais próximo. Aí ele falou, agora vocês ficam aqui, agora eu vou ter o meu particular com Deus. Agora é eu e Deus. É eu e Deus. O próprio Jesus selecionava as pessoas que estavam do lado dele. Tinha os 12 discípulos, mas tinha 3, e tinha um ainda que era do coração, era do peito. Está aqui. Jesus fez a escolha de 12 pessoas para andar do lado dele, para fazer com que o ministério dele também acontecesse. E para que ele não escolheu os melhores, não. Mas ele escolheu pessoas que se colocaram à disposição. Ele escolheu pessoas que quiseram de verdade. Depois da pesca maravilhosa, Pedro disse, eu largo tudo agora e decido seguir Jesus. Eu decido seguir Jesus. Deus não precisa de pessoas talentosas. Deus precisa de pessoas dispostas.
Mas aqui para a nossa leitura, no versículo de número, capítulo 5, versículo 12. Depois que o profeta também pede para Naamã mergulhar no Jordão, a Bíblia fala assim: por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado, gente. Ele ficou realmente indignado, que o profeta havia pedido para ele, era alguém já realmente carregava algumas patentes, carregava realmente algumas conquistas. Quando o profeta disse, mergulha no Jordão, que mané mergulhar no Jordão? Não tinha rio melhores lá em Israel? Não era muito melhor eu ficar lá? Eu vim aqui, eu pensei que ele ia colocar as mãos sobre mim, eu pensei que iria acontecer algo místico, eu pensei que... Às vezes você está esperando tanto de Deus, ou tanto do pastor, vai. Eu pensei que seria diferente, pastor. Pensei que as coisas iam chegar aí, o óleo ia ser derramado e... Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer no nome de Jesus Cristo. E eu tenho fé para viver o extraordinário. Agora, se você não tem, filho, o que ele faz? Você também precisa ter fé. Pare de ficar indignado com aquilo que Deus pede para você fazer. Pare de ficar arrumando desculpas. Desculpas. Quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. Eu não sabia completar a frase, ainda bem que você falou. Mas quem é bom em ficar dando desculpa, não é bom em mais nada. É tanta desculpa, por causa disso, por causa daquilo, e você vai passar o resto da sua vida, preste bem atenção, indignado com Deus, indignado com pessoas, e era para você ficar indignado com você, com o seu pecado, com as suas atitudes, e com as suas escolhas. A Bíblia diz que Naamã deu meia volta, ele queria voltar embora para casa doente, ele queria voltar para casa leproso. E quantos de nós, a gente vem ao culto e volta para casa doente, vem ao culto e volta para casa doente, porque Deus não quer fazer, não é porque Deus quer fazer, não, é porque você não é capaz de ouvir e praticar aquilo que você está ouvindo, é porque você passa a vida virando as costas para aquele que deu a vida por você. Naamã virou as costas e foi embora, queria ir embora, mas os bons relacionamentos fez a diferença. No versículo 13, então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos onde as pessoas são verdadeiras. Relacionamento saudável é onde a pessoa tem capacidade e coragem de olhar para você e dizer assim, olha rapaz, não é bem isso não, você está errado. Aquelas pessoas poderiam temer Naamã e falar assim, o quê? Eu vou falar alguma coisa? Eu vou nada. É isso mesmo, Senhor, o Senhor é algo importante. Como que pode esse homem pedir para o Senhor mergulhar nesse rio sujo? Não, vamos embora para casa, não. Ele tinha pessoas que amavam ele. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a amar pessoas que te falam a verdade. Aprenda a amar as pessoas que questionam os teus erros. Natã apontou o dedo para o rei Davi. Quando ele falou, você errou, você falhou. E Davi foi lá se redimir, sabe por quê? Porque todo bom servo, todo bom filho também é capaz de reconhecer quando erra. É capaz de reconhecer. Natã tinha alguém do lado dele, realmente Deus, alguém com firmeza, relacionamentos saudáveis, faz com que eu e você viva algo extraordinário. Naamã poderia ter voltado e continuado doente, mas o bom relacionamento fez com que ele ficasse, fosse curado naquele dia, no nome de Jesus Cristo. Existem pessoas que precisam ser tiradas, sim, mas existem pessoas que podem fazer a diferença na sua vida, para que de fato você viva a bênção do Senhor. Mas na verdade, nós não gostamos de caminhar com pessoas que nos falam a verdade. Essa é a grande verdade. Você gosta de caminhar com pessoas que todo dia ficam olhando para você, apontando dele, falando assim, você está errado nisso? Isso não está certo. Eu tenho experiência, pouca experiência como pastor, mas no decorrer desses poucos anos que eu tenho, eu já me deparei com tudo isso. Falar que alguém está errado, meu Deus do céu, imagina! Não,
deixa eu falar uma coisa para você também, como pastor dessa igreja. Eu também não tenho problema com ninguém não, viu gente? Pode falar para mim quando eu errar. Pode falar. Sabe aquela questão que às vezes as pessoas usam do ungir de Deus? Ah, a pessoa pode estar errada, pode estar fazendo um monte de besteira, mas não fala do ungir de Deus não. Deixa eu falar uma coisa para você. Você também é ungido de Deus. E se você me ama de verdade, eu espero que no mínimo você seja verdadeiro comigo. E porque eu te amo de verdade, eu também vou ser verdadeiro com você. Naamã tinha pessoas verdadeiras. Nós temos que parar de valorizar bajuladores e valorizar pessoas que são verdadeiras. Relacionamentos bons não são de bajuladores. Relacionamentos bons e duradouros são aonde as pessoas são verdadeiras. Seja verdadeiro. Seja verdadeira. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu espero que você seja verdadeiro. Espero que você seja verdadeira. Senão você vai construir em cima de areia. E quando vir a tempestade leva tudo. Acaba com tudo. Construir as coisas de qualquer jeito gera isso. Então, Naamã tinha pessoas, Davi teve pessoas ali que foram verdadeiras com eles. Imagina o rei, poxa vida, você vai virar para o rei. Você vai apontar o dedo para o rei e falar que ele errou, que ele pecou, imagina. Mas exatamente por isso e por tantos outros motivos que Davi foi conhecido como alguém que tinha um coração segundo de Deus. Porque o segredo não está em quantas vezes nós caímos, mas está em quantas vezes você está disposto a se levantar e reconhecer o seu erro. E de verdade, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer ter um relacionamento com você e quer que você entenda que é necessário ter relacionamento com pessoas que te faça viver o extraordinário no nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 5, para nós encerrarmos. Sobre mais um relacionamento bom. Sobre mais um relacionamento saudável. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, 4 amigos na verdade, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ande com pessoas que talvez no pior momento da sua vida esteja disposta a te carregar. Pessoas que quando você acabar toda a sua força, toda a sua energia, são pessoas que falam assim: pode contar comigo, eu vou te carregar. Acabou, eu não tenho vontade mais de ir para a igreja. Ou o carro que eu vinha para a igreja eu vendi. Conte com pessoas, ande com pessoas que te passam na sua casa pegar você para vir para a igreja. Valorize essas pessoas. Quando você estiver debilitado, sem força, conte com pessoas. Tenha relacionamento com pessoas que de verdade, que no momento da sua dor estão do seu